Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Jaqueline, sou pedagoga e trabalho atualmente com educação infantil. Faço parte da equipe do Colégio Paraíso da Emília, aqui em Belford Roxo. E venho aqui conversar com vocês sobre qual a importância da educação infantil. Vamos para o bate-papo? A fase de educação infantil é uma fase que a gente foca muito e pontua muito a questão da importância do desenvolvimento da criança. Só que às vezes pode ser que não fique de forma tão clara o que seria esse desenvolvimento infantil. Será que esse desenvolvimento infantil seria somente a questão da coordenação? Seria somente essa questão da sociabilidade que tem sido muito pontuada nesse momento? Eu tenho reparado que está sendo muito pontuada mesmo essa questão da sociabilização na educação infantil. É importantíssimo, muito importante mesmo. Só que quando a gente fala sobre educação infantil, a gente não pode esquecer de alguns aspectos. Por exemplo, nunca pode esquecer de que cada criança é única, né? Então a educação infantil ela é muito especial por isso, porque para a educação infantil a gente tem que ter um olhar muito apurado, né? Porque vai além de conteúdos, vai além de didática, vai além de muitas outras coisas. A gente tem que ter um olhar muito apurado para a individualidade de cada criança. E isso é bem focado nessa faixa etária, porque a particularidade de cada criança vai ajudá-la a se desenvolver em outras competências. Só que quando a gente fala muito sobre desenvolvimento é uma palavra que fica muito assim, né? Desenvolvimento isso, desenvolvimento aquilo. A gente não pode esquecer de alguns parâmetros. A gente consegue observar 4 áreas de desenvolvimento infantil, né? Que é o desenvolvimento físico, que a gente vai falar da coordenação, da lateralidade, né? A gente vai falar muito sobre essas coisas, é onde a gente mais pontua, então é o desenvolvimento físico. Depois vem o desenvolvimento cognitivo, né? Então esses processos de aquisição de linguagem, de reconhecimento de números, seria a parte conteudista aí do desenvolvimento da criança. Não só isso, vai além disso, né? Mas em resumo, a gente pode falar sobre isso. Tem também a questão emocional, que é muito importante ser trabalhado, principalmente na educação infantil, né? Essa fase da educação infantil é uma fase que a gente está começando a aprender a lidar com os nossos sentimentos. A gente está começando a aprender a lidar com emoções, a gente ainda não sabe nomear nossas emoções. Então é um momento que a gente precisa muito de um auxílio nessa questão. E tem também a tão famosa sociabilidade, que não pode jamais ser negligenciada. Óbvio que ela é importantíssima, né? Afinal, na escola, além de aprender conteúdos, a gente também treina uma vida, né? É ali que a gente começa, além de se entender como indivíduo, e que ela também pode ser útil para outras pessoas. Então, uma parte muito importante do desenvolvimento infantil realmente é a sociabilidade. Mas, assim, como que fica essa sociabilidade em períodos de pandemia? Na educação infantil, a gente está sempre tomando um cuidado para que essas 4 áreas se desenvolvam igual. Essas 4 áreas, a gente está sempre tomando cuidado para que elas estejam sintonizadas, para que essas etapas do desenvolvimento consigam ser alcançadas juntas, para que nenhuma área, nenhuma dessas áreas fique defasada. Bom, quando tudo aconteceu, naquela sexta-feira que a gente levou um susto, acredite, nós também estávamos bem aflitos. Foi uma primeira semana de muita reunião de equipe pedagógica. Foi uma semana assim, bem árdua de estudo e trabalho. Então, na primeira semana, todo mundo estava ali ativo, preocupado e já vendo novos processos para que a educação continuasse. Então, aquela frase que ficou famosa nas redes sociais de que a escola não parou, eu posso garantir que realmente é verdade. Nós não paramos em nenhum momento. Então, tanto aqui, na primeira semana desse recesso de férias, na sexta-feira nós já tínhamos um plano B, que a gente já tinha criado nessa sexta-feira grupos de WhatsApp para entrar em contato com os pais. Já estávamos enviando vídeos para manter esse contato com os alunos e já estávamos produzindo um novo currículo, mesmo que fosse um pouco à distância, para que nenhuma dessas áreas fossem prejudicadas, né?
Ainda mais que a gente fala de educação infantil, então assim, a gente tem que ter bastante cuidado, né? A gente tem que fazer tudo com muito cuidado, porque, como eu falei lá no início, educação infantil não é somente conteúdo, né? Então, desde esse início, a gente tem preparado atividades para que eles consigam explorar as áreas do desenvolvimento na casa de vocês, né? A gente tem estudado novas atividades, a gente tem aprendido a mexer com novas tecnologias, a gente tem estudado novos métodos, estamos aprimorando, né? Às vezes, a mudança nos assusta, principalmente quando é uma mudança assim, dessa forma, brusca. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que a educação está em constante mudança, ela está sempre mudando. Isso é muito importante para que ela não fique defasada, para que ela não fique obsoleta. Óbvio, o que está acontecendo no momento nunca vai substituir a sala de aula. O que está acontecendo nesse momento nunca vai substituir o contato que a criança tem com outras crianças dentro da sala de aula. Então, esse contato virtual, de videochamadas, de ligações, não vão substituir esse contato professor-aluno, sabe, esse contato físico. Então, isso nunca vai substituir. Mas é um momento de a gente olhar com um olhar mais cuidadoso e aproveitar esse momento para desenvolver certas competências dentro da nossa própria casa. Então é primordial que a gente tenha em mente que a educação infantil é o primeiro contato da vida escolar dessa criança. E que, assim como qualquer outra etapa, é muito importante que tenha-se a orientação de um profissional atuando ali junto com a família. A família é muito importante nesse momento, mas não substitui todo o conhecimento, todo o estudo, todos os métodos que a escola pode oferecer. Então, como qualquer outra etapa da vida escolar da criança, é muito importante que tenha esse contato profissional, essa visão de um especialista da área, para que ele consiga desenvolver certas competências. Acontece que muitas habilidades desenvolvidas na educação infantil, nessa etapa da primeira infância, vão fazer muita diferença nos anos posteriores, nos anos seguintes da educação dessa criança. Por isso que nós da educação infantil, do Paraíso da Emília, né, que é o que eu posso falar, que é a minha área de conhecimento hoje, a gente tem sempre esse olhar cuidadoso de fazer uma educação divertida, competente, que vá fazer com que a criança goste de aprender, com que a criança goste de estudar. Então, como eu falei, o EAD jamais vai substituir a sala de aula. Mas muitas habilidades com a orientação certa podem e vão conseguir ser desenvolvidas. É muito importante que a família esteja junto com a gente nesse momento. E nós estamos aqui, cada dia, dia após dia, estudando e elaborando atividades lúdicas, atividades divertidas, para que em casa vocês consigam aprender em família, para que a criança consiga aprender, consiga desenvolver alguma área de competência que é do interesse do currículo oculto da escola, né? E que, além disso, se torne uma atividade divertida, se torne um momento de interação da família junto com a criança. A gente fica muito assustado com tudo que está acontecendo. Mas, você já parou para pensar como que seu filho está vendo a pandemia? Eu vejo nos vídeos, eu vejo nas fotos o quão vigorosas as crianças ficam de poder dividir com vocês da família um pouco da vivência particular delas na escola. Porque a criança não sabe, às vezes, externar o que vivenciou durante o dia na escola. E, às vezes, se limita a pequenas respostas vagas, né? Mas não porque a criança não queira que vocês vivenciem junto, é porque ela não sabe como compartilhar. E, às vezes, eu vejo nos feedbacks como que elas estão vigorosas, de poder dividir com vocês. Assim, uma dica minha... E um pedido, na verdade, né? Que a gente aproveite esse momento para investir no desenvolvimento sociofamiliar, né? Já que a gente está tão preocupado assim, com a questão da sociabilidade, a gente não pode esquecer que essa convivência sociofamiliar também é uma forma de sociabilidade. E
não podemos deixar de lado as outras competências, né? Nós, como profissionais, estamos todos os dias, eu vou reafirmar isso mais uma vez, porque tem sido um trabalho árduo que nós estamos enfrentando, mas estamos enfrentando assim, com um sorriso no rosto, com a cabeça erguida, porque a gente sabe que o mais importante disso tudo, que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Por mais que esteja demorando um pouquinho mais do que esperávamos, é passageiro. Então, assim, a gente tem enfrentado isso com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto, para que a gente consiga enfrentar de forma leve esse desafio e que a gente retorne de forma mais gostosa para a sala de aula, para o nosso convívio físico. Então, assim, a gente continuando com as atividades, tendo essa parceria família-escola, a gente continuando tendo esse contato, a criança continuando tendo o hábito de estudar mesmo que em casa, e com esse contexto sociofamiliar fortalecido, eu tenho certeza que seu filho vai sentir muito mais segurança, mais confiante quando as aulas começarem, tá bom? Ó, um beijo para vocês, que a gente consiga passar por tudo isso de cabeça erguida, não se esquecer que isso é passageiro e tentar, por mais difícil que seja, olhar pelos pontos positivos. Estamos em casa com os nossos familiares para cuidar da nossa saúde.